Olá, bem-vindos a esta nossa análise sobre um tema que nos afeta cada vez mais no dia-a-dia digital, a engenharia social. Hoje vamos olhar para como esta técnica de manipulação, que no fundo explora a nossa própria natureza humana, está a mudar, especialmente com o aparecimento de novas tecnologias como a inteligência artificial. É importante referir que esta conversa se baseia em informação que recolhemos de artigos e fontes sobre cibersegurança e IA. Tivemos o cuidado de selecionar fontes fidedignas e validadas. O nosso objetivo é simples: tentar perceber melhor o que é isto da engenharia social, que táticas usa, incluindo as mais recentes com IA, e, claro, partilhar algumas ideias práticas para nos protegermos. Lá. É, sem dúvida, um tema muito pertinente. E veja bem, a engenharia social não escolhe idades nem conhecimentos técnicos. Afeta toda a gente que usa um telemóvel, um computador, quer se sinta mais à vontade com tecnologia ou nem por isso. O verdadeiro desafio não está só na máquina, está em nós, em como reagimos. É exatamente. E ouvimos falar do termo, não é? Engenharia social, mas talvez possamos começar por aí. O que é, afinal, esta engenharia social? Bem, de uma forma direta, é a arte de manipular psicologicamente as pessoas. O objetivo é enganá-las, não é? Levá-las a fazer algo que não deviam. Dar informações confidenciais, passwords, dados bancários, por exemplo, ou a realizar ações que podem pôr em risco a sua segurança ou até a segurança da empresa onde trabalham. O ponto-chave aqui, e isto é algo que fontes como o Consilium da União Europeia, a Claranet, a IBM e outras realçam bastante, é que o ataque não explora uma falha técnica, um bug no sistema. Explora, sim, as nossas vulnerabilidades humanas, a nossa forma de pensar, de sentir. Por isso é que às vezes lhe chamam hacking humano, aquela ideia de que o elo mais fraco na segurança não é a máquina, mas a pessoa. Continua, infelizmente, muito atual. É interessante pensar nisso, que a falha principal não está nos códigos complexos, mas em nós. Mas porquê é que funciona tão bem? Porquê é que caímos nisto? Que botões psicológicos é que estes atacantes carregam? Olha, eles conhecem-nos bem, sabem como funcionamos. Primeiro, exploram a nossa confiança. Confiamos em nomes que conhecemos, marcas ou até em figuras que parecem ter autoridade, mesmo que sejam falsas. Depois, manipulam as emoções. Usam o medo, a sua conta foi comprometida, clique já. A urgência, só tem mais uma hora. A curiosidade, veja quem visitou o seu perfil. A ganância, ganhou um prémio fantástico. Até a culpa ou o nosso desejo de ajudar. Uhum. Outro ponto é o respeito pela autoridade. Temos uma tendência natural para obedecer a quem parece estar numa posição de poder. Um falso polícia, um suposto técnico de suporte, e há outros gatilhos talvez mais subtis. A reciprocidade. Se alguém nos oferece algo, mesmo que pequeno, sentimos-nos um pouco na obrigação de retribuir. A prova social, se parece que toda a gente está a fazer aquilo, somos mais inclinados a fazer também, os seus amigos já aderiram, e a simpatia. É mais fácil sermos persuadidos por alguém de quem gostamos ou que parece ser parecido connosco. Fontes como a Fortinet ou a IBM detalham bem como isto é usado de forma intencional. O que é curioso e um bocadinho assustador é que quase todas estas táticas exploram uma coisa em comum: a nossa tendência para agir depressa, confiar, em vez de pararmos um segundo para pensar e verificar. Essa ideia da confiança por defeito é mesmo importante. E imagino que usem várias formas, vários métodos para explorar isto. Quais são as táticas mais comuns que vemos por aí? Sim, as abordagens são muito variadas. Algumas são mais antigas, outras foram-se adaptando. O phishing continua a ser um clássico, não é? Aqueles e-mails ou mensagens em massa que imitam um banco, uma loja online, os correios, a pedir dados ou para clicar num link que depois é malicioso. Mas depois há versões mais afinadas. O spear phishing, por exemplo, é um phishing muito direcionado. Usam informação pessoal sobre o alvo, o nome, a empresa, o interesse, para tornar a mensagem super credível, feita mesmo à medida daquela pessoa ou organização. E ainda há o whiling, que é quando o alvo são peixes graúdos, quer dizer pessoas em cargos de topo, como CEOs ou políticos. Isto não acontece só por e-mail, pois não? Tenho ideia que recebemos muitas tentativas por chamada, por SMS. Exatamente, Su. O phishing, que vem de voice phishing, é o ataque por telefone.
São aquelas chamadas fraudulentas, alguém a fazer-se passar pela segurança social a pedir dados, ou pelo banco a dizer que há um problema urgente com a conta, ou até do suporte técnico a dizer que detectaram um vírus e precisam de aceder ao nosso computador. Sim, essas do suporte técnico são muito chatas. Pois são. E depois temos o smishing, que é o phishing por SMS. Quem é que nunca recebeu um SMS a dizer que tem uma encomenda na alfândega para levantar ou que o cartão do banco foi bloqueado e é preciso clicar num link para reativar? Uhum. É quase diário. Infelizmente, sim. São táticas muito, muito comuns e que apanham muita gente desprevenida. Pois, e para além destas, que outras formas de engano é que devemos ter em atenção? Bem, há outras abordagens que jogam mais com a nossa curiosidade ou ganância. Por exemplo, o baiting, que é usar um isco. O exemplo clássico é deixar uma pendrive perdida num sítio público, talvez com uma etiqueta tipo salários confidencial. A curiosidade leva alguém a ligá-la ao computador e pronto, instala malware sem saber. Há estudos, aliás, que a Wikipédia e a Fortinet mencionam sobre pendrives deixadas em campos universitários e eram rapidamente usadas pelos estudantes. A sério? Que perigo. Sim. Outra técnica é o pretexting. Aqui, o atacante cria uma história, um pretexto credível, para justificar a necessidade de obter informação. Pode ser um falso colega a pedir ajuda com um problema urgente ou um suposto auditor que precisa de acesso a certos dados. E há também o quid pro quo. É oferecer algo em troca de informação. Parece básico, não é? Mas houve estudos antigos que mostraram pessoas a dar passwords em troca de uma caneta barata. Uma caneta. É impressionante como um gesto tão pequeno pode comprometer a segurança. Mostra mesmo o poder destes gatilhos psicológicos. Mas será que estas táticas mais simples, por assim dizer, ainda funcionam assim tanto? Com tanta informação que há hoje sobre estes perigos? É uma ótima pergunta. E a resposta, surpreendentemente, é sim. Mesmo as táticas mais básicas continuam a ter sucesso, porque exploram coisas que são constantes na nossa natureza. A pressa, a distração, a vontade de confiar ou de ajudar, a curiosidade. Claro que também há técnicas mais sofisticadas, como o scareware, aqueles pop-ups assustadores que dizem que temos o computador infectado e que temos de pagar para resolver, ou o watering hole, que é infectar um site legítimo que sabem que um certo grupo de pessoas visita frequentemente. Mas, no fundo, a base psicológica é muito parecida. Percebo. A tecnologia avança, mas a nossa forma de reagir nem sempre acompanha. E por falar em avanços tecnológicos, entramos agora numa nova era com a inteligência artificial generativa, tipo o ChatGPT. A fonte da IBM que analisamos parece bastante preocupada com isto. Como é que a IA está a dar mais força à engenharia social? Esse é que é o ponto crucial agora. A IA generativa está a tornar estes ataques, bem, significativamente mais perigosos e, muito importante, mais difíceis de detectar. Primeiro, a qualidade da comunicação. A IA consegue gerar textos, e-mails, mensagens que são gramaticalmente perfeitos em várias línguas. Aqueles erros de português que às vezes nos faziam desconfiar desaparecem. O e-mail de phishing pode parecer 100% profissional. Isso complica. Complica muito. Segundo, a velocidade e a escala. Houve uma experiência da IBM X-Force que mostrou que a IA conseguia criar um e-mail de phishing muito convincente em minutos. Uma equipa humana precisava de horas, especialmente para pesquisar o alvo. Isto permite lançar ataques em volumes enormes, com uma qualidade que antes era impossível em larga escala. Ou seja, vamos receber mais ataques, mais bem feitos e mais personalizados. Precisamente, e isso leva-nos ao terceiro ponto, que talvez seja o mais inquietante, a hiperpersonalização. A IA pode varrer a internet, redes sociais, notícias, sites de empresas, anúncios de emprego e recolher detalhes sobre um alvo específico. Pode descobrir que tecnologia a empresa usa, quem são os colegas de trabalho, em que projeto está envolvida e usa tudo isso para criar uma mensagem ou um pretexto que parece incrivelmente real e feito à medida daquela pessoa. A Stephanie Curthers, da IBM, que é especialista em simular estes ataques, descreveu isto como assustador. A capacidade de, com poucas instruções, a IA gerar um ataque tão específico. Uau!
E junta a isto o potencial dos deepfakes, áudio e vídeo sintéticos que parecem reais. Imagine receber uma chamada ou uma mensagem de voz, com a voz clonada do seu chefe a pedir uma transferência urgente. A verificação torna-se muitíssimo mais difícil e já se fala em agentes de IA que podem automatizar todo o processo. Pesquisar o alvo, planear o ataque, criar o conteúdo falso, texto, voz, talvez vídeo, e executá-lo. O impacto financeiro já é brutal. A IBM fala em perdas de 12,5 mil milhões de dólares nos Estados Unidos em 2024 por causa de fraudes online e a IA ameaça fazer este número subir ainda mais. É um cenário que nos obriga a repensar como olhamos para as comunicações digitais. Se já não podemos confiar só na gramática perfeita ou num e-mail que parece saber coisas sobre nós, a que sinais é que devemos estar atentos? Como é que detectamos a manipulação agora? A chave, agora mais do que nunca, é mudar o foco. Menos na forma, mais no conteúdo e no contexto. Temos de apurar a nossa sensibilidade a certos padrões. Primeiro, manipulação emocional forte. Desconfie sempre de mensagens que carregam muito nas tintas do medo, da urgência, da curiosidade, da culpa ou de uma excitação que parece exagerada. A comunicação normal, profissional ou de serviços raramente tem essa carga emocional tão intensa. Certo. Segundo, senso de urgência ou pressão. Aquelas frases tipo haja imediatamente, última oportunidade, ameaças de consequências graves se não responder logo, são sinais clássicos de alerta. Terceiro, pedidos inesperados ou incomuns. Se lhe pedem dados sensíveis, passwords, NIF, IBAN, por e-mail, SMS ou telefone, ou se pedem para fazer algo que foge completamente aos procedimentos normais, tem de desconfiar logo. Quarto, ofertas boas demais para ser verdade. Prémios que não estava à espera, oportunidades de investimento milagrosas. Se parece bom demais, provavelmente é mentira. Quinto, reconhecer as histórias repetidas. Há padrões que se repetem. O chefe que está numa reunião e precisa de um favor urgente e discreto por mensagem. O suporte técnico que detecta um problema. A entidade governamental a exigir um pagamento. O problema com a entrega da encomenda. Reconhecer estes guiões ajuda. Sim, esses padrões são importantes. Exato. Sexto, verificar sempre o remetente origem. Mesmo que o nome pareça conhecido, veja o endereço de e-mail completo, o número de telefone real. Pequenas diferenças podem ser o truque. Lembra-se do caso da burla à Bárbara Corcoran? O e-mail do atacante era quase igual ao do contabilista dela. Sétimo, cuidado com links e anexos. Antes de clicar, passe o rato por cima do link sem clicar para ver o endereço verdadeiro para onde ele aponta. Se parecer estranho, não clique. Anexos. Só abra se tiver a certeza absoluta do que são e de quem os enviou. No fundo, é mudar a nossa atitude. Em vez de confiar por defeito, temos de verificar por defeitos. Faz todo sentido. É quase como criar um novo hábito, uma higiene digital. E, em termos práticos, que passos concretos é que podemos dar para nos defendermos melhor? Olha, mais do que uma lista de regras, é um conjunto de hábitos e algumas ferramentas. A regra de ouro, como dizíamos, é o ceticismo e a verificação. Desconfiar primeiro, verificar sempre. Questione tudo o que for inesperado. Faça a verificação por um canal independente. Recebeu um e-mail estranho do banco. Não clique em nada nesse e-mail. Pegue no telefone e ligue para o número oficial do banco que já tem. Ou vá ao site escrevendo o endereço diretamente no navegador. Pedido esquisito de um colega por mensagem. Fale com ele pessoalmente ou por videochamada, se possível. Sim, essa da verificação independente é crucial. É mesmo. Depois, proteja a sua informação pessoal. Nunca, mas nunca, partilhe passwords, dados bancários, número de contribuinte em resposta a e-mails, SMS ou chamadas que não pediu. Use senhas fortes e únicas para cada conta. Eu sei que é chato, mas é fundamental. Um gestor de senhas pode ser uma grande ajuda para isto. Ative a autenticação multifator, MFA, sempre que o serviço o permitir. É aquela segunda camada de segurança, um código no telemóvel, por exemplo. Dificulta imenso a vida aos atacantes. A MFA é mesmo importante. Sem dúvida. Outra coisa, limita a sua exposição online. Pense bem no que partilha publicamente nas redes sociais, em fóruns. Detalhes que parecem inofensivos podem ser usados para personalizar um ataque. O mesmo para as empresas.
Cuidado com detalhes em anúncios de emprego ou fotos onde se vêem crachás, por exemplo. E claro, mantenha o software atualizado. Sistema operativo, navegador, antivírus. As atualizações muitas vezes corrigem falhas de segurança. E, talvez o mais importante, a educação contínua. Temos de nos manter informados sobre as novas táticas e partilhar o que aprendemos com a família, amigos, colegas. A defesa é também coletiva. São dicas muito práticas e que, na verdade, dependem mais da nossa atenção e disciplina do que de sermos especialistas em informática. E para trazermos isto para a nossa realidade, que exemplos concretos destas táticas temos visto mais por cá, em Portugal? Infelizmente, Portugal não escapa e vemos muitas adaptações locais destas táticas. As fontes que consultamos, como o guia Engenharia Social, Proteção Humana, e as notícias que vão saindo mostram alguns exemplos recorrentes. E-mails falsos em nome da autoridade tributária, a AT, a pedir pagamentos ou a prometer reembolsos, são um clássico. Sim, esses são muito comuns. Pois são SMS que se fazem passar por bancos, Milênio, BCP, Caixa Geral, outros, a dizer que o cartão foi bloqueado ou que houve movimentos suspeitos e pedem sempre para clicar num link para resolver. Chamadas de supostos técnicos da Mel, da NOS, da Vodafone, a dizer que há problemas com a internet ou a querer ajudar a instalar um programa que depois é malicioso. E claro, as mensagens sobre falsos prémios ou vales de desconto de supermercados conhecidos como o Continente ou o Pingo Doce. E vale a pena referir o alerta que vem de entidades como o FBI e que as nossas fontes também mencionam sobre o uso crescente de deepfakes de voz. Por exemplo, mensagens de voz que simulam um familiar em apuros a pedir dinheiro. É algo que temos de começar a ter em atenção. São cenários que, infelizmente, já ouvimos falar ou até já recebemos. Mostra bem que a ameaça é real e está mesmo aqui ao nosso lado. À medida que nos aproximamos do final desta conversa, que ideia final, que reflexão gostava de partilhar? Gostava de deixar uma questão, talvez para pensarmos um pouco. Se a inteligência artificial está a tornar a falsificação do texto, da voz, da imagem cada vez mais perfeita, mais personalizada, ao ponto de poder enganar os nossos próprios sentidos, como é que a nossa ideia de confiança digital vai ter de evoluir? Que novas formas de verificar a autenticidade das coisas vamos precisar? Que tipo de olhar crítico temos de desenvolver quando aquilo que vemos e ouvimos pode simplesmente não ser real? Acho que é um desafio profundo, não só para o online, mas para a forma como interagimos no geral. É uma questão fundamental, sem dúvida, e que nos vai acompanhar nos próximos tempos. Chegamos assim ao fim desta nossa análise sobre engenharia social. Agradecemos muito a quem esteve desse lado a ouvir. Se há uma mensagem principal que podemos retirar das fontes que consultamos, é talvez esta. A nossa melhor defesa está na vigilância, no pensamento crítico e na vontade de continuar a aprender e a adaptar-nos. Para quem quiser saber mais sobre estes temas ou procurar guias e apoio sobre tecnologia e segurança, deixamos a sugestão para visitar o site Ajuda à Informática. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Ficha técnica. Este episódio foi preparado com o apoio da aplicação Google Notebook LM. Revisão áudio. Movavi Video Editor. Música. A música utilizada é um excerto royalty-free disponível sob licença aberta.